Oi, crianças, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. E então, estão prontos para mais uma aula? Então vamos lá, né? Agora não esqueçamos de fazer o que nós fazemos sempre antes de iniciar a aula. O que é que nós fazemos antes de iniciar a aula? E aí, estão lembrados? Isso mesmo, nós oramos, falamos com o Papai do Céu, pedindo a Ele a sua sabedoria. Vamos lá, fecha o seu olhinho e vamos orar com a tia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Colocamos diante de ti a nossa vida e esse momento de aula, Senhor. Que seja um momento rico de aprendizagem, que o Senhor nos abençoe com a sua sabedoria. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. E agora, o nosso versículo da semana, quem lembra? Tá lá em Salmos, isso mesmo, Salmos 111. E o verso 10, você lê no Salmo 111, quando chegar no 10, aí você dá uma reforçada assim para memorizar, para aprender, nunca mais esquecer dessa palavra abençoadora para a sua vida. Acompanha comigo a leitura. O verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Olha que palavra abençoadora. Repetimos essa palavra a semana inteira. Tenho certeza que muitos aprenderam e agora já vão repetir assim, ó, de cor e salteado, sem precisar nem de leitura. Tá certo? Então vamos agora à nossa aula. Para a nossa aula, você vai precisar pegar o seu livro, ó, de história. Livro de história. E você vai abrir na página 36. Livro de história, página 36. E nós vamos falar do conteúdo, o calendário do Xingu. Lembra que na aula passada nós já começamos a falar sobre o calendário? Aquele instrumento que nós utilizamos para marcar a passagem do tempo. Nós vimos que os antigos povos egípcios, eles criaram um calendário, mas que antes de criar um calendário, eles observavam o quê? Os acontecimentos da natureza. E então, com base na observação desses acontecimentos, com base na observação das cheias do rio Nilo, os egípcios, eles criaram o primeiro calendário. De acordo com a cheia do rio, eles começaram a observar qual era o tempo bom para plantar, qual era o tempo bom para colher, e assim criaram o primeiro calendário para marcar a passagem do tempo. E nós também vimos que hoje nós utilizamos um calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano. Lembra que eu também expliquei sobre isso na aula passada? E esse calendário, ele marca também a passagem do tempo. Ele divide o ano em meses, em semanas, e a duração do ano é de 365 dias, e a cada 4 anos, esse ano é acrescentado mais um dia, ficando com 366 dias. E o ano possui 12 meses, que eu também falei na aula passada. Mas hoje nós vamos conhecer o calendário do Xingu. Xingu, professora, que nome mais diferente! Isso mesmo, o calendário do Xingu. Você já ouviu falar sobre esse nome, Xingu? O que será que se trata esse nome, Xingu? Professora, parece um nome indígena. Parabéns, você que pensou assim, é isso mesmo, é um nome indígena. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse povo, o povo Xingu. Observa aí a imagem, ó. O povo Xingu, ele está localizado, ele está lá em uma reserva indígena, no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso.
E essa reserva indígena ela foi criada pelo governo federal em 1961, com o objetivo de preservar a cultura de diversos povos indígenas. Então, o Parque do Xingu está lá no Mato Grosso. Tá vendo aí onde é que fica localizado o Mato Grosso? Observa aí no mapa do país. Então, o Mato Grosso tá bem aí, ó. E nesse local aí, no Mato Grosso, está a reserva do povo Xingu. Essa reserva aí, o Parque Indígena do Xingu. E diz que alguns povos que vivem nesse local, eles organizam as suas atividades agrícolas, eles organizam as suas atividades de acordo com os fenômenos da natureza. Ou seja, eles plantam de acordo com o que acontece na natureza. Tem uma época certa para cada coisa, só que eles vão observando o que acontece na natureza. Vamos observar como é que funciona esse calendário Xingu? Veja aí na tela o calendário Xingu e como é que eles dividem esse calendário e o que acontece em cada um desses meses que eles dividiram. Veja aí, ó. Diz que no mês de janeiro é o mês bom para a colheita do milho. Olha aí no mês de janeiro o desenho que tem um pé cheio de espigas de milho. Então é um mês bom para colher milho. Eles plantam e no mês de janeiro é um mês de colher. E o mês de fevereiro, o que é que vocês observam? Tem uma imagem aí, ó, e um peixinho. Então é o mês da cheia do rio, quando o rio ele está bem cheio, com bastante água. Mês de março, olha aí o que é que temos no mês de março? Abacaxi, não é isso? Isso quer dizer que esse mês é o mês da colheita do abacaxi. E o mês de abril, o que é que nós temos? Tem um desenho aí de vários peixes. Isso quer dizer que é um mês bom para pescaria. Em maio, nós temos a derrubada de árvores para o plantio. Olha só, deixa eu fazer uma observação. Quando fala na derrubada de árvores para o plantio, lembre que o povo indígena, eles derrubam apenas o necessário, eles não saem desmatando a floresta sem necessidade, não. Eles fazem de forma que não venha degradar a natureza, tá certo? Então eles fazem de acordo somente com a sua necessidade. E o mês de junho? Tá? E o que é que tem no mês de junho? Um pássaro voando, né? Uma gaivota. Então diz que é o tempo das gaivotas voarem. No mês de julho, o que é que tem aí? Um desenho de quê? Tartarugas. E aí o que é que acontece? Esse mês é um mês bom para as tartarugas colocarem seus ovos. Mês de agosto. Diz aqui, olha só o que é que tem no mês de agosto. Diz aqui que acontece uma cerimônia chamada cerimônia do Quarupi, que daqui a pouquinho a tia vai explicar que cerimônia é essa que acontece, que os indígenas fazem. Em setembro é o plantio da mandioca. Já em outubro é a colheita do pequi. Você já comeu pequi? Não? É uma planta que é bem típica lá da região centro-oeste. Aqui na nossa região é difícil de encontrar, mas já tem alguns supermercados. Em novembro, olha só, em novembro, olha o sol. Isso significa que é o quê? Verão, tempo de calor. E em dezembro, já está dizendo aí, né, o desenho? É o tempo da melancia, da colheita da melancia. Então, observaram o quanto é rico o calendário do povo Xingu? O calendário do Xingu? Então, de acordo com a natureza.
natureza é que eles vão se organizando para fazer o que eles precisam fazer, de acordo com a natureza. É a natureza quem manda, tá certo? Então, de acordo com os fenômenos naturais ali, eles vão organizando o seu período de plantio, seu período de colheita, seu período de pesca, seu período de buscar o que eles precisam da natureza, tá certo? E lembra que a tia falou que ia falar sobre o que acontece no mês de agosto, uma cerimônia chamada cerimônia de Quarupi. Tá bem aí abaixo no seu livro. Vou convidar você a fazer a leitura juntinho comigo, tá certo? Diz assim, ó, o Quarupi. A cerimônia do Quarupi é realizada uma vez por ano pelos povos do Xingu. Cerca de 10 etnias participam da cerimônia, que é feita em homenagem aos mortos. Olha aí, essa cerimônia é realizada uma vez por ano nesse parque aí do Xingu. E 10 etnias, 10 povos indígenas diferentes realizam essa cerimônia. E ela comemora o quê? Elas homenageiam os mortos, as pessoas que já morreram. E como é que acontece essa festa? Vamos lá descobrir agora. Para representar as pessoas que morreram, as famílias enfeitam troncos de árvores Quarupi com plumagens, pinturas e tecidos, e durante a noite cantam e dançam ao redor dos Quarupi, lamentando a sua morte e desejando-lhes uma boa vida no mundo espiritual. Olha aí de onde vem esse nome. Quarupi é o nome de uma árvore. Então essas tribos indígenas, essas etnias indígenas, elas se reúnem uma vez por ano para homenagear os mortos, e aí enfeitam o tronco dessas árvores, e lá eles cantam, dançam, fazem orações, e aí desejam que as pessoas que morreram tenham uma vida boa e feliz no mundo espiritual. E termina dizendo assim, ó, no dia seguinte, os Quarupis são levados até um rio próximo e lançados na água. Quando é no outro dia, esses troncos de árvores são levados e lançados na água. E assim acontece essa festa, que é importantíssima no meio do povo da aldeia, lá no Parque do Xingu. Viram como a cultura é diferente? Como a cultura é rica? Isso quer dizer que povos têm culturas diferentes. E no nosso país, as culturas são diversas. E nós devemos respeitar todas as culturas. Pode não ser a cultura que eu participo, mas eu preciso respeitar, porque há uma diversidade no nosso meio. E agora, vamos à nossa atividade para casa? Para casa, você vai lá no seu livro digital. Você está lá no computador ou está no celular. Você vai acessar o seu livro digital de história e tem um objeto digital que se chama Astronomia dos Indígenas Brasileiros. Você vai assistir esse vídeo que está disponível aí no seu livro digital para saber como é que os povos, os indígenas brasileiros, eles acreditam nessa questão da astronomia, como é que eles se baseiam, o que é que eles pensam, como é que isso acontece. Está aí no seu livro digital. Não deixe de acessar para aprender mais sobre a cultura indígena brasileira, tá bom? Que Papai do Céu possa abençoar a sua vida e até a próxima!